Emocionante revelação, faxineira transformada em estrela brilhante, desafiando o Ricão. O sol ainda estava escondido atrás dos prédios luxuosos de São Paulo, mas Lara já estava de pé, preparando o café da manhã para seus 2 filhos. Com 34 anos, suas mãos calejadas e a expressão serena escondiam uma explosão de sonhos sufocados. Desde menina, sempre sonhou em ser cantora, mas a vida a empurrou para o caminho da faxina. Na prestigiada escola particular onde trabalhava, ela se dedicava a manter tudo brilhando, enquanto os olhares dos pais de alunos a penetravam como facas. O Sr. Alvim, um ricaço arrogante, adorava soltar comentários desdenhosos. Só uma faxineira, murmurava ele, sempre cercado por um grupo de pais que concordava, rindo. No coração de Lara, uma revolta ardia a cada insulto, mas ela sempre sorria, escondendo a dor. Naquele dia em particular, a humilhação parecia insuportável. Após ouvir mais uma ofensa de Alvim, Lara se trancou no banheiro da escola. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto um canto automático escapava de seus lábios, uma música que a levará de volta às suas raízes, aos palcos que nunca teve a chance de conhecer. Nesse momento, Juarez, seu colega de trabalho, entrou e, ao ouvir o canto, seus olhos brilharam. Você deveria se apresentar no concurso de talentos da escola. A ideia fez Lara hesitar. A pressão de sustentar sua família e lidar com a sociedade que a menosprezava parecia muito mais pesada do que qualquer sonho. Ali, no banheiro, Lara se viu em um dilema. Afinal, o que poderia acontecer se ela se arriscasse a ser vista? Mas enquanto olhava para suas mãos, pensou em seus filhos. A vontade de realizar seu sonho se misturava com a culpa por desviar seu foco deles. Decidida, começou a ensaiar em segredo, cada nota a reconectando com a artista que sempre foi. As tardes tornavam-se mágicas, e em cada estrofe sentia que o mundo poderia mudar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, o dia do concurso chegou. Com um coração acelerado, Lara subiu ao palco, sentindo o olhar do Sr. Alvim, preparado para ridicularizá-la. A plateia estava cheia. Com uma profunda respiração, fechou os olhos e começou a cantar. Sua voz, clara e poderosa, preenchia o auditório, fazendo tudo ao redor desaparecer. A música eriçava a pele, e o que antes era só uma faxineira agora se tornava uma estrela. Quando terminou, aplausos ecoaram, mas o que mais a surpreendeu foi o sorriso rejeitado do ricaço. Ele, que havia menosprezado seu trabalho, agora estava visivelmente atordoado. Lara sentiu que aquela era sua chance de enfrentar o preconceito. O que aconteceria agora? O silêncio ficou pesado, as pessoas no auditório retiveram a respiração, esperando pela reação de Alvim. Era hora de garantir que sua voz não fosse apenas ouvida, mas respeitada. O silêncio quebrava de forma estranha, como se a plateia estivesse presa numa respiração coletiva. Lara estava paralisada, o olhar fixo em Alvim, que parecia ter perdido a capacidade de palavras. As expressões ao redor começavam a se misturar, alguns pais aplaudiam, outros pareciam confusos, tentando processar o que haviam acabado de testemunhar. Alvim finalmente arriscou, rompendo o encanto. Isso não faz sentido. Essa mulher, sua voz soou como uma tentativa frustrada de reverter a realidade. No fundo, Lara já havia entendido, seu canto não era apenas sobre musicar duchas e limpar chão. Era sobre dar voz à indignação, à luta de tantas mulheres que, como ela, eram vistas como nada. Respirando fundo, Lara decidiu que não iria se deixar intimidar. Eu sou um pouco mais que uma faxineira, a declaração escapou de seus lábios, firme. Eu sou uma mãe, uma sonhadora e agora, também sou uma cantora. As palavras reverberaram pelo auditório, e em cada sílaba ecoava a trajetória de sua vida. Um burburinho tomou conta do espaço. Olhares se cruzavam, e Lara sentiu uma onda de coragem a envolver.
Essa música é para todas as mulheres que batalham todos os dias, que limpam, que cuidam, que sonham e que merecem ser ouvidas. Sua voz, agora forte como um grito de guerra, tocou nos corações das pessoas presentes. O que antes era apenas um concurso de talentos, tornou-se um manifesto de empoderamento. A plateia começava a se unir. A claque que antes era irônica, agora se tornava um coro de apoio. Ouvia-se gritos de "isso mesmo! E vai, mulher!" Com cada nova aclamação, Lara sentia que algo se deslocava dentro dela. O medo, que antes a paralisava, aos poucos se transformava em uma força avassaladora. Quando o aplauso finalmente explodiu, Lara sorriu, um sorriso genuíno, como se tivesse liberado um peso do seu peito. Aquilo não era apenas uma vitória incrível ou uma simples apresentação, era um renascimento. Ao olhar para Juarez, viu nele um reflexo de sua luta e coragem, e sentiu que o apoio dele sempre esteve ali, mesmo que escondido. Mas antes que pudesse se perder em seus pensamentos, a voz do diretor da escola cortou a atmosfera leve. "Este concurso é só o começo, Lara. Precisamos da sua voz para o Festival de Talentos da cidade." A propósito, deixou boquiaberta. Festival de Talentos? A ideia de se apresentar para uma multidão maior estava nascendo, e ela sabia que isso significava ruptura. As emoções borbulhavam em torno dela. Por um lado, estava a alegria de ser chamada, de finalmente ser vista. Por outro, a sombra do medo e das inseguranças ameaçava sua motivação. E se ela falhasse? E se o mundo não estivesse pronto para a mensagem que carregava? A plateia já aplaudia novamente. Pessoas a erguiam, tanto emocionalmente quanto fisicamente. O proceder para o backstage se tornava um desfile de carinho e apoio, mas dentro dela, a tempestade de dúvidas ainda rugia. Do lado de fora, seus filhos aguardavam ansiosamente. Como seria se eles soubessem que a mãe deles poderia competir em um festival de verdade? Essa ideia lhe rendeu um novo impulso, um novo motivo para lutar. Lara estava pronta para transformar seu sonho em algo ainda maior, mas como lidar com a responsabilidade que isso carregava? Enquanto a emoção não cessava, Lara olhou uma última vez para o Sr. Alvin, que agora estava pálido, e sussurrou para si mesma: "Você não me verá como uma faxineira de novo." E assim, a nova jornada estava prestes a começar. Mas, no fundo, uma pergunta ficou presa em sua mente: conseguiria lidar com a pressão da fama e, ao mesmo tempo, ser a mãe que seus filhos precisavam? O clima no backstage era elétrico. Lara mal conseguia acreditar que suas palavras tinham gerado aquela reação tão intensa. Os aplausos ainda ecoavam em seus ouvidos, mas ela sentia a pressão crescendo, como um balão prestes a estourar. O Festival de Talentos era um desafio completamente diferente, uma arena nova, maior e mais hostil. Enquanto esperava, olhou para Juarez, que a encorajava com um sorriso. Ele tinha sido seu porto seguro em meio a inseguranças. "Você vai arrasar, Lara. Acredite." As palavras dele a tocaram. Um pequeno barco à deriva encontrou um cais em tumulto. "Vamos, é a sua chance." Uma das organizadoras a puxou pelo braço, trazendo-a de volta à realidade. Lara seguiu, as pernas trêmulas, o coração batendo forte. O auditório era imenso em comparação ao que ela estava acostumada, as luzes brilhantes ofuscavam os olhos, e o murmúrio da multidão parecia um rugido distante. A ansiedade ficou mais pronunciada, e ela percebeu que o caminho para o palco não seria fácil. Quando finalmente chegou à beira do palco, uma inquietação tomou conta dela. As mesmas paredes que antes pareciam intransponíveis agora se tornavam uma fortaleza, um espelho refletindo seu medo mais profundo. O que seus filhos pensariam se ela falhasse? Seria melhor não ter se exposto, mas então, lembrou-se de suas palavras: "Eu sou uma mãe, uma sonhadora e agora, também sou uma cantora." Cada uma delas se transformou em um mantra, um farol em meio à tempestade. A voz do diretor ainda ecoava em sua cabeça: "Precisamos da sua voz." Com um suspiro profundo, Lara se deixou guiar pela emoção que a rodeava. A música que iria apresentar não era apenas parte de sua performance. Era a extensão de si mesma. Uma verdade pulsante que merecia ser ouvida. Assim que subiu ao palco, uma onda de medo e expectativa se misturou. No início, sua voz tremeu, mas ao encarar a plateia, seus olhos encontraram um olhar familiar. Seus filhos,
com expressões de admiração e apoio. Ali, ela sentiu que a pressão se transformava em amor, em força. Bastava acreditar em si mesma. A música começou, e a mágica aconteceu. A sala se iluminou, e Lara foi tomada por uma onda de confiança. Ela cantava como nunca antes, cada nota dançando em sua alma. As dúvidas foram se apagando, perdendo-se na melodia que criava. A plateia estava cativada. Os olhares atentos, os movimentos de cabeça acompanhando o ritmo, e aquele calor dos aplausos. Ao final da apresentação, o silêncio foi quebrado novamente, mas agora era um silêncio de admiração. Quando os aplausos começaram, foram altos, quase ensurdecedores. Lara sorriu, as lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas eram lágrimas de felicidade. No entanto, tão logo a emoção da apresentação se acalmou, uma nova vertigem a atingiu. O jurado principal, conhecido por suas duras críticas e uma autoridade implacável, levantou-se. O olhar dele era sério, mas, de repente, um sorriso esperançoso se formou em seus lábios. Você tem uma luz única, e eu quero saber: você está disposta a usar essa luz em uma competição de verdade? Aquela pergunta pairou no ar, e Lara sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Ela ponderou por um momento. Mais uma vez, a responsabilidade de ser mãe e de ser artista se chocava dentro dela. Havia um caminho diante dela que poderia levá-la a um lugar que nunca havia sonhado. Mas, e se ela falhasse? E se não estivesse pronta para essa nova fase? Enquanto confirmava que o microfone ainda estava em suas mãos, Lara sentiu a pressão aumentar mais uma vez. Eram seus filhos, seu sonho, e agora, essa nova oportunidade. Poderia abdicar? Com o coração acelerado, ela olhou nos olhos do jurado e, em um sussurro determinado, respondeu: sim, estou pronta para brilhar. Mas a incerteza ainda a acompanhava. Até onde sua luz poderia ir? Lara mal teve tempo para absorver sua própria resposta. A plateia estava agora em um frenesi, seus aplausos ressoando como uma onda que nunca se encerrava. Mas, no fundo do seu ser, uma tempestade se formava. A aceitação do jurado era uma chave que abriria portas, mas e se ela não soubesse como navegar por esse novo mundo? Os olhares que se voltaram para ela eram diversos. As vozes de apoio, suas crianças entre elas, misturavam-se a sussurros de dúvida. O que os outros pensavam? Poderia, de fato, ser uma estrela em meio a tantos talentos brilhantes? Mais uma vez, Lara se viu em batalha com suas inseguranças. Após a apresentação, enquanto os agradecimentos eram trocados, ela viu Juarez se aproximar. O sorriso dele, que antes era de encorajamento, agora tinha ares de preocupação. Você sabe que a competição vai ser feroz, não é? Ele perguntou com um tom firme, mas gentil. Eu sei, mas também sinto que isso é o que eu sempre quis. Eu quero tentar. Lara respondeu, sentindo-se dividida entre a coragem que havia ganhado no palco e o peso das expectativas. Juarez balançou a cabeça em sinal de compreensão e, com um olhar que consoava esperanças, disse: então é isso que você deve fazer. Não permita que o medo te impeça. Você já deu o primeiro passo. Naquela noite, ao deitar-se, Lara ficou olhando para o teto, as palavras de Juarez ecoando em sua mente. O que se passaria nessa nova competição? As lembranças de sua vida até agora, sua rotina, seus filhos, tudo sempre pareceu atender a um padrão. Ela limpa, cuida e faz o melhor para eles. Mas, e se lá dentro dela havia uma artista esperando para se libertar? No dia seguinte, Lara despertou disposta. A competição iniciava em uma semana, e passaria por audições para definir os participantes. Ela sentia que precisava se preparar, não só vocalmente, mas mentalmente também. Acordou cedo e foi para a cozinha, onde seus filhos estavam prontos para um café. Entre sorriso e brincadeiras, ela sentiu uma nova energia se formando. Oi, mãe. Você vai para a competição hoje? Perguntou Ana, com olhos brilhantes de curiosidade. Vou sim, meu amor. Mas não se preocupe, estou só me preparando. Quero que vocês vejam como se faz. Respondeu Lara, abrindo um sorriso. Os dias passaram voando, e Lara se dedicou intensamente. Cantar no chuveiro se transformou em ensaios diários, e, à medida que sua confiança crescia,
também crescia a ansiedade em seu coração. Ela tinha pouco tempo. Entre as responsabilidades diárias e os ensaios, a pressão se tornava cada vez mais palpável. Na véspera da competição, o clima em casa estava carregado de ansiedade. Lara reuniu seus filhos em um momento especial. Se houver um momento em que eu me sentir incapaz, quero que vocês lembrem disso. Eu sou forte, sou uma lutadora. E com o apoio de vocês, eu consigo. Eles a encorajaram com abraços apertados e sorrisos cheios de amor, e nesse instante, Lara sentiu que todo o esforço valia a pena. A competição não seria apenas uma oportunidade para ela, mas também uma forma de ensinar aos filhos que seguir sonhos exige coragem e persistência. Finalmente, o dia chegou. O auditório estava ainda mais lotado do que antes. Lara se sentia como se estivesse prestes a saltar de um precipício, mas quando olhou para seus filhos na plateia, a luz no olhar deles foi o que fez seu coração bater mais forte. Enquanto ela aguardava a chamada para o palco, ficou paralisada por um momento. E se ali, diante de tantas expectativas, ela descobrisse que não era suficiente? Uma nova voz dentro dela começou a lutar, buscando espaço. O que aconteceria se falhasse? A ansiedade se misturou à determinação. Quando seu nome foi chamado, Lara respirou fundo. Era hora de descobrir-se, realmente, ela estava pronta para brilhar. E na primeira nota que entoou, algo dentro dela ressoou. Mas ao mesmo tempo, um olhar familiar na plateia cruzou seu campo de visão. Aquilo poderia mudar tudo. Quem era aquela pessoa ali, observando com atenção? O que ela significava para Lara? Enquanto a música começava, a sombra de um desafio a aguardava, e um novo mistério se desdobrava em sua trajetória. A música brotou da garganta de Lara como um rio que há muito tempo esperava para fluir. No primeiro acorde, ela deixou de ser apenas uma mãe comum. Ela era a força que sempre existiu dentro dela, um turbilhão de emoções prontas para serem libertadas. Mas o brilho daquela lembrança rapidamente se escondeu na sombra do rosto que ela reconheceu na plateia. A luz estava baixa, mas mesmo assim, ela conseguia discernir aquele olhar penetrante. Era Roberto, seu ex-marido, que havia partido anos atrás levando consigo uma parte de sua felicidade e um rastro de incertezas. O coração de Lara disparou. Ela se lembrou do impacto do casamento, das promessas feitas e da dor que sentiu ao vê-lo ir, deixando-a com as crianças e uma vida que parecia cada vez mais isolada. Com a música fluindo, sua mente se dividiu entre a performance e as memórias. Cada verso que cantava era como um grito silencioso para as suas inseguranças. Ela queria que Roberto reconhecesse a mulher que ela sabia que era, não apenas a figura que ele havia deixado para trás. Mas, à medida que os aplausos aumentavam, um pingo de desânimo voltou a se instalar. Ele estava ali, ouvindo cada nota, mas para quem realmente estava cantando? Para aquelas pessoas ou para um passado que ela queria deixar para trás? Lara lutou contra a incerteza. Precisava focalizar, precisava fazer isso pelos filhos, pela força que havia encontrado e pelo seu sonho. O público parecia absorvido, perdido na magia do momento. Quando a música atinge seu clímax, Lara sentiu como se estivesse flutuando. Finalmente, a canção chegou ao fim, e a plateia explodiu em aplausos. Ela sorriu, mas no fundo, a tensão era palpável. À medida que deixava o palco, a imagem de Roberto queimava na sua mente. O que ele pensaria? Estaria orgulhoso ou apenas desapontado? Assim que os comentários dos jurados começaram, ela concentrou-se nas palavras ditas. A voz da jurada principal, uma mulher robusta com olhos afiados, ecoou no espaço. Esta foi uma performance poderosa, Lara. Você trouxe uma emoção genuína ao palco. Eu sinto que você está aqui para ficar. As palavras dela foram como um bálsamo em sua alma. Contudo, o olhar de Roberto continuava presente. Havia um abismo a superar, e aquela apresentação, por mais bela que tivesse sido, não apagava a dor do passado. Depois do evento, enquanto todos se dispersavam, Lara estava envolta em um turbilhão de emoções. Juarez se aproximou, já com um sorriso iluminado, mas ela não conseguia tirar a imagem de Roberto de sua cabeça. Ele se aproximou, olhando-a com uma expressão que não conseguia decifrar. Você arrasou. Foi incrível, disse ele, tentando captar a atenção dela.
Obrigada, Juarez. Mas você não viu aquele olhar? Lara respondeu, sua voz fraquejando. Eu não sei como lidar com isso. Não deixa isso te derrubar. Você já deu um passo gigantesco. E eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Juarez declarou, um apoio firme que fez seu coração aquecer. No entanto, as palavras de Juarez não foram suficientes para acalmar sua mente. Ela precisava de respostas, precisava entender o que Roberto estava fazendo ali. Então, num impulso que não havia planejado, decidiu ir até ele. Enquanto caminhava, sua mente fervilhava. O que ela diria? O que ele diria? Os passos pareciam eternos, e o peso da decisão a batia. Quando finalmente chegou perto, a atmosfera entre eles estava carregada. Roberto, ela disse, com a voz quase imperceptível, o que você está fazendo aqui? Ele hesitou, parecendo medir as palavras. Lara percebeu que aquele momento poderia mudar tudo. Sua vida, seus filhos, seu futuro. E a resposta dele poderia abrir novas portas ou trancar as que ela estava começando a vislumbrar. Eu voltei. A resposta dele ficou suspensa, como um eco no ar. O que será que Lara faria agora? A história dela acabava de ganhar mais intensidade e ela sabia que escolher um caminho a seguir seria essencial. Lara sentiu um frio na barriga, e o silêncio entre eles parecia se estender por uma eternidade. Os olhares da plateia, o calor da performance, tudo pareceu evaporar, restando apenas ela e aquele homem que havia deixado marcas profundas em sua vida. Voltou? Para que exatamente? A pergunta escapuliu de seus lábios, mais intensa do que havia imaginado. Ela queria entender, queria desgastar aquela dúvida que se alojara em seu peito. Roberto, por sua vez, parecia lutar contra as lembranças. Seu rosto era uma mistura de nostalgia e arrependimento. Eu sinto que preciso fazer as coisas de um modo diferente agora. Eu errei muito, Lara. Eu gostaria de tentar novamente. As palavras dele eram como facas afiadas. Tentar de novo? O que ele queria dizer com isso? Não era tão simples. Você sabe que não posso confiar em você assim, Roberto. As coisas mudaram. Ele deu um passo à frente, como se tentasse encurtar a distância que existia entre eles. E eu também. Você se tornou uma mulher forte, determinada. Vi sua performance e percebi como você brilhou. Não era a garota que deixei, você se transformou. Essas palavras, embora doces, a fizeram se sentir vulnerável. O reflexo de quem ela se tornará era um misto de orgulho e medo. Transformar-se não significa esquecer o passado, ela sussurrou, com a voz embargada. E como posso ter certeza de que você não vai partir novamente quando as coisas ficarem difíceis? A expressão dele se suavizou, e Lara viu uma faísca de sinceridade no olhar. Eu entendo. Mas eu estou aqui por você, por nós. E, mais importante, por nossas crianças. Eles precisam de um pai. A menção dos filhos fez o coração dela apertar. Aquela mistura de sentimentos convolutos a envolvia. 8 anos haviam passado desde que Roberto desaparecera. E agora, ele voltava com promessas que ela não sabia se estava pronta para acreditar. Você acha que é assim que as coisas funcionam? Apenas aparecer e achar que tudo se resolve magicamente? Ela estava tensa, buscando respostas em cada gesto dele. Eu e as crianças temos tentado seguir em frente. E, por mais que eu tenha uma pontinha de esperança, não posso simplesmente deixar que você entre novamente em nossas vidas sem garantias. Neste momento, amigos e familiares começaram a se dispersar ao redor deles. Juarez estava ali, visivelmente preocupado com a conversa, mas respeitava a privacidade daquele momento. Eu não espero que você confie em mim da noite para o dia, Roberto falou, sua voz mais suave agora. Só peço uma chance. Com o tempo, espero que você veja que sou diferente. Que sou capaz de ser o pai que você e as crianças merecem. Lara olhou para ele, seu coração pulsando forte. A luta interna era feroz. Seria possível aceitar mais uma chance? O desejo de proteger seus filhos e a própria felicidade era um peso que equilibrava a balança emocional. O silêncio reinava entre eles enquanto uma multidão de pensamentos passava pela mente de Lara.
Ela poderia arriscar, provocar um novo começo ou escolher o caminho da segurança. Juarez, observando a distância, parecia perceber a gravidade do que estava em jogo. Por favor, Lara. Deixe-me mostrar que posso ser a pessoa que você sempre quis ao seu lado, ele implorou, com os olhos cheios de amor. Lara percebeu que aquele momento era crucial. O que escolheria? Um novo capítulo com Roberto poderia significar um reencontro ou apenas mais uma frustração. Enquanto ela hesitava, as luzes do palco começaram a piscar, anunciando que o próximo artista teria que entrar. O eco da música que ainda ressoava em seu coração deixava tudo mais intenso, mais imprevisível. O que você vai escolher? A pergunta ecoava dentro dela, e o futuro estava prestes a ser decidido. Mas neste instante, um grito de alguém na plateia fez com que todos olhassem na direção contrária. Um novo desafio surgia, e Lara estava prestes a ser empurrada para uma nova verdade. O grito cortou o ar, como um raio em uma noite tranquila. Lara virou-se rapidamente, o coração acelerado, tentando entender a origem daquela interrupção súbita. Uma mulher no meio da plateia, com os cabelos desgrenhados e vestindo roupas simples, apontava apenas para um canto, sua expressão misturando pânico e determinação. Ele não é quem diz ser, a mulher gritou, e o murmúrio logo se espalhou como pólvora. Roberto! Eu sei quem você é. Você não pode enganar a todos nós outra vez. Lara congelou. O rosto de Roberto mudou, assumindo uma palidez que a fez sentir um frio na espinha. Ele estava paralisado, como se as palavras da mulher tivessem o poder de desmanchar todas as promessas que tentava fazer. E nesse momento, as palavras dela ecoavam como um aviso de um passado esquecido, mas não superado. Você conhece ela? Lara questionou, o tom da sua voz misturando confusão e curiosidade. Os olhos dele se afastaram, vagando pela multidão, em busca de um jeito de escapar daquele momento que ameaçava tudo que ele tentará reconstruir. Eu não. Roberto tentou se justificar, mas sua voz falhou. A mulher se aproximou, enfrentando-o com coragem. Você me deixou na pior, Roberto. Me abandonou quando eu mais precisei. Agora você volta, como se nada tivesse acontecido. Com uma nova história para vender? Ela respirava a ritmo de raiva e tristeza, e a tensão no ar pesava como chumbo. Lara sentiu o seu próprio mundo desmoronar. Ela olhou para a mulher, e um turbilhão de perguntas a invadiu. O que mais essa mulher sabia? Roberto havia feito coisas terríveis em seu passado, mas agora ela tinha a chance de entender as sombras que cercavam sua volta. É verdade? Lara perguntou, a dor em sua voz misturando-se com a incredulidade. Ele te deixou, assim como me deixou. Roberto parecia um homem encurralado. Ele trocava olhares entre Lara e a mulher. Um misto de revolta e súplica tomava conta de seu rosto. Lara, eu realmente quero mudar. Esse não sou mais eu sou só um pai que quer estar perto dos filhos, uma velha história já se foi. Não faça isso comigo. E você acha que eu vou deixar você entrar nas vidas deles, depois de tudo isso? Depois de um abandono? Lara exclamou, sentindo o calor da indignação crescer dentro dela. Era como se o orgulho se transformasse em um escudo à proteção necessária para impedir que mais feridas fossem abertas. Juarez avançou, sem saber exatamente o que fazer, mas sua presença sempre serena era um suporte. Lara, talvez seja a hora de escutar o que ela tem a dizer. A mulher ajeitou os cabelos bagunçados e respirou fundo. Olha, eu não estou aqui para causar mais dor. Mas a verdade precisa ser dita. Ele tem um passado, e não é bonito. Se você está pensando em dar uma nova chance a ele, saiba que não será fácil. Roberto começou a parecer uma sombra do homem confiante que se apresentará antes. Lara observou sua expressão e percebeu que a bravura que ele mostrava agora se dissolvia em fragilidade. As luzes do palco piscavam sem parar, e o murmurinho do público crescia. As pessoas se aglomeravam, atraídas pela cena e, ao mesmo tempo, chocadas com a agitação daqueles que estavam no centro. Lara, a artista, a mulher forte, se via agora numa teia de emoções. Você sabe que me machucou, Roberto. E, mais do que isso, machucou nossos filhos ao partir.
Você tem que nos mostrar que pode ser diferente, não apenas com palavras, ela disse, tentando controlar a dor e a raiva que a dominavam. A mulher se aproximou ainda mais, os olhos ardendo com sinceridade. Se você realmente quer mudar, prove isto. Nossas vidas não são um teatro. O coração de Lara estava em frenesi. A cada palavra, a cada revelação, a escolha que precisava fazer se tornava mais clara, mas também mais complexa. Poderia ela confiar novamente? Poderia abrir a porta do seu coração? Você está em um caminho arriscado, Lara, Juarez disse em voz baixa, percebendo a luta interna dela. A multidão silenciou enquanto Lara olhava para Roberto, e ele, em um gesto inesperado, se colocou de joelhos, implorando por uma chance. Por favor, me deixe mostrar que sou diferente. Eu vou lutar, não apenas por você, mas por nós, por nossas crianças. As luzes continuavam a piscar, e Lara percebia que sua escolha não era apenas um passo, mas um salto no abismo da incerteza. Poderia ela dar essa chance, mesmo com todas as dúvidas? Antes que pudesse responder, outra pessoa se aproximou. Uma figura conhecida, sua mãe. O que ela faria agora? As palavras de sua mãe poderiam mudar tudo de novo. Lara sentiu o peito apertar ao ver sua mãe, Ana, se aproximando com a expressão tensa. Os cabelos brancos, amarrados em um coque bagunçado, e as mãos tremendo levemente indicavam que ela estava tão nervosa quanto a filha. A plateia se agitou, um murmúrio crescente se misturava com a emoção daquela situação. Era um conflito não apenas entre Lara e Roberto, mas um reencontro familiar que trazia tudo à tona. Mãe, Lara sussurrou, a voz quase falhando. Queria correr até ela, abraçá-la, mas o peso da situação a mantinha fixa, como se uma corrente invisível a prendesse ao chão. Ana olhou para o palco, a preocupação nos olhos. Lara, você não pode esquecer o que aconteceu, as mentiras, os segredos, disse, mas o olhar dela também estava repleto de amor e atenção. Às vezes, as pessoas não mudam. Elas só colocam uma nova máscara. Roberto levantou a cabeça, seus olhos fixos em Ana, como se um sussurro do passado estivesse sussurrando entre eles. Você não sabe de tudo, Ana. Eu mudei. Estou lutando para ser melhor, não apenas por vocês, mas por mim mesmo. A mulher que tinha se manifestado antes olhou para ele, com desdém. Mudar é uma coisa, Roberto. Mostrar que se importa é outra. Se você quer se mostrar por inteiro, comece enfrentando o que deixou para trás. O clima estava pesado e a plateia, ansiosa. Lara podia sentir o ar quente envolvendo-la, pressionando-a a tomar uma decisão. O que sua mãe pensava agora? O amor verdadeiro era suficiente para atravessar a dor do passado. Ana respirou fundo, parecendo pesar suas palavras. Lara, você sempre foi forte, mas eu não posso deixar que você seja cega pelo amor. Ele pode ter o desejo de mudar, mas quem pode garantir que não será o mesmo de antes? Olhe para essa mulher. Ela passou pela dor que você está tentando esquecer. Desde quando você virou a autoridade em corações partidos? Lara respondeu, a raiva tomando conta de sua voz. Mas logo se arrependeu, pois a voz de sua mãe estava embargada, como se cada palavra fosse uma lâmina cortante. Lara sabia que a intenção dela era protegê-la, mas preferia enfrentar a dor do que a sombra de um amor não vivido. Juarez interrompeu, com seu tom sempre calmo. A verdade é que todos nós temos histórias, e cada um precisa de uma chance. Mas as chances vêm acompanhadas de responsabilidade. Responsabilidade? A mulher disse, se adiantando. Responsabilidade é o que sinto cada dia que faço o meu melhor para reerguer minha vida depois que ele a destruiu. Isso é o que você precisa saber, Lara. Confiança é como cristal, uma vez quebrado, fica difícil juntar os pedaços. O olhar de Lara encontrava Roberto novamente, o homem de joelhos, como se esperasse ser absolvido de uma culpa que não sabia se realmente poderia ser redimida. O que ela deveria fazer? As vozes de sua mãe e da mulher se misturavam em sua mente, criando uma sinfonia de incertezas e medos. O que eu faço agora, mãe? Ela perguntou, pela primeira vez deixando a vulnerabilidade transparecer. Ana hesitou. Não havia uma resposta fácil.
Não olhe para o passado com os olhos do futuro, Lara. Pergunte a si mesma, o que você realmente quer? As luzes do palco brilhavam intensamente, criando um efeito quase teatral. Lara percebeu que o que estava em jogo não era apenas sua relação com Roberto, mas também com a verdade, o amor e, principalmente, consigo mesma. O silêncio pairou na sala, enquanto a multidão aguardava. Lara estava diante de um abismo, e a única coisa que sabia era que precisava decidir, mas a resposta não vinha. Ela respirou fundo e, com uma voz que parecia ecoar livre, falou: Roberto, se eu der essa chance a você, o que você fará para provar que é diferente? Ele a olhou nos olhos, e por um momento a sinceridade brilhava neles, mas uma sombra passava, remetendo a duvidosas promessas. Mas, assim como o destino parecia envolver em mistério, uma nova figura apareceu do fundo da sala, trazendo consigo um peso inesperado. Era um homem alto, com um olhar sério, e o coração de Lara disparou. Quem era ele? E como isso mudaria todo o desenrolar daquela história? Lara sentiu um frio na espinha ao ver o homem se aproximar. Ele não era conhecido, mas havia algo em seu olhar que a fazia parar e se perguntar sobre sua história. A plateia murmurejava, enquanto todos observavam o desdobramento daquele momento inusitado. O eco de seu coração batia forte, descompassado pela incerteza. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos, anunciou o homem, sua voz alta e clara como se carregasse um peso que precisava ser compartilhado. Os olhares se voltaram para ele. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para o que estava prestes a dizer. Meu nome é Daniel e, por acaso, sou amigo de Roberto. Lara podia sentir a tensão no ar. Quem era ele e o que queria de Roberto? Logo percebeu que as mãos de Roberto estavam entrelaçadas em um gesto nervoso. O olhar de Daniel era firme, mas havia um toque de compaixão quando ele se dirigiu a Lara. Não estou aqui para desmerecer ninguém, mas para falar a verdade. A vida de Roberto não é apenas sobre erros. Ele é apenas uma parte de uma história muito maior. As palavras pareciam pesadas e carregadas de significado. Lara ficou intrigada, tentada a escutar aquele homem que de repente parecia saber mais do que todos ali. Ana, ao seu lado, olhava com desdém, a expressão ainda preocupada. Tome cuidado, Lara, murmurejou Ana, como se sentisse que aquele homem poderia abalar ainda mais as certezas da filha. Daniel continuou. Eu estive com Roberto nos momentos mais difíceis da vida dele. Ele enfrentou batalhas internas, demônios que o perseguiam. Mas ele é um sobrevivente, e hoje, em parte, está aqui por causa da sua força. Ele estava perdido, mas sua busca por redenção é sincera, e posso garantir que ele não estará sozinho nessa jornada. A plateia havia caído em um silêncio reverente. Lara queria acreditar nas palavras de Daniel, mas o medo de se decepcionar estava lá, pulsando em sua mente. A cada instante, a necessidade de proteger seu coração se tornava mais intensa. Mas e as promessas que ele quebrou no passado? Lara sentiu o peso da indignação e a necessidade de se fazer ouvir. Ele está disposto a falar sobre isso. E, se você permitir, ajudarei ele a se reerguer, Daniel respondeu, olhando profundamente nos olhos de Lara. Não só por você, mas por todas as pessoas que ele machucou. Ele precisa se confrontar com esse passado, e você merece saber a verdade. Lara hesitou. A verdade. A palavra parecia tão leve, mas carregava um peso imenso. Ela não sabia se queria ouvir mais. A urgência do momento estava se intensificando, fazendo-a questionar até onde estava disposta a ir por amor, por uma possível mudança. Roberto, agora com o olhar implorativo, começou a falar. Lara, eu queria que você soubesse que. Mas Daniel interrompeu, como um relâmpago cortando a tensão. Dê voz ao seu coração, Roberto. Agora é a sua hora. Ele exclamou, e a energia no palco começou a vibrar de uma forma quase elétrica. A voz quase falha de Roberto ecoou, tentando se fazer ouvir no meio da confusão. O olhar de Lara buscava respostas, enquanto seu coração batia acelerado. O que ele diria? Quais verdades estavam prestes a ser reveladas, antes que pudesse se decidir? A mulher que havia falado antes, a que lutou para se reerguer, levantou-se.
Com os olhos cheios de lágrimas, ela gritou: "A verdade, Roberto! Você precisa contar a verdade e encarar tudo de frente." O momento estava prestes a explodir em emoção pura. Lara sentia as paredes do auditório começarem a se fechar ao seu redor. O que aconteceria agora? Estava prestes a descobrir segredos que poderiam mudar tudo. E a pergunta que pairava no ar era: quem realmente era Roberto e até onde ele chegaria para reconquistar o que havia perdido? O futuro parecia incerto, mas tudo agora dependia da coragem de um homem e da escolha de uma mulher. Roberto parecia um espectro encurralado. A presença de Daniel e a mulher que se levantara para desmascará-lo tornará a sala eletricamente tensa. Lara, com o coração acelerado, olhava para ele, aguardando que a sua antiga paixão se desprendesse da teia de mentiras que o cercava. As luzes do palco pareciam mais intensas, como se a vida estivesse colidindo em um momento de revelação. "Por favor, Lara", ele começou, a voz tremendo, "não posso carregar mais esse peso. Eu preciso ser honesto não só com você, mas comigo mesmo." Ele respirou fundo, como se aquela simples respiração pudesse carregar o fardo de um passado perdido. "Eu não sou o único que sofreu ao longo desses anos. Eu me afastei por medo, por fraqueza. Hoje, só consigo pensar nas feridas que causei. Não apenas a você, mas a todos que no meu caminho passaram. Eu não sou mais aquele homem, mas estou aqui para mostrar que posso ser alguém diferente, alguém que você pode respeitar." A mulher que havia se manifestado antes deu um passo à frente, e com lágrimas nos olhos disse: "A esperança é a última que morre, Roberto. Mas a mudança verdadeira vem de uma jornada longa e dolorosa. Uma que você ainda precisa trilhar." A plateia estava hipnotizada. Lara sentia-se dividida entre um desejo insaciável de acreditar nas melhorias e o medo vibrante de mais desilusões. As palavras de sua mãe ecoavam em seu subconsciente, um aviso do que poderia sair errado. "Mas e a dor que você causou, Roberto? Como você planeja reparar isso?" Lara questionou, sua voz agora firme, mas com um tremor de insegurança. Ele a encarou com sinceridade. "Preciso enfrentar as minhas sombras. Reconstruir a confiança não será fácil, eu entendo isso. Mas estou disposto a fazer o que for preciso. Quero ser um pai que merece o amor dos nossos filhos. E se isso significar trabalhar duro, eu farei." Do outro lado do palco, Daniel assentiu, como se apoiando na força das palavras de Roberto. "Você precisa ser verdadeiro, Roberto. Não só com sua família, mas com o público. Se você quer uma nova chance, começará aqui e agora." As palavras de Daniel pareciam dançar no ar, capturando a essência da luta de Roberto. Lara olhava para ele, procurando acessar a porção de si mesma que sempre acreditou que estaria ali, mas que a dor e a traição haviam escondido. É uma escolha a cada dia. Uma batalha que você precisa estar disposto a enfrentar, e não apenas no palco, mas em casa, em cada ação e palavra. "Você me promete que isso é real?" Lara forçou a voz sem querer chorar. Ele acenou, os olhos brilhando com determinação. "Eu prometo. Para você, para nossos filhos, e para mim mesmo. Não vou desistir dessa família." Enquanto Lara processava todas aquelas palavras, uma onda de apoio começava a surgir entre as pessoas próximas. Os espectadores pareciam se unir, criando não apenas um laço com a história em questão, mas um clamor de alento para que Roberto se redimisse. Mas por dentro, o medo ainda era uma sombra que não a deixava em paz. A mulher que havia se levantado para denunciá-lo interrompeu de novo: "Lara, por favor, tenha cuidado. Muitas vezes, as palavras são doces, mas as ações falham." Então, Lara percebeu que um novo capítulo se desenrolava diante dela. Ela poderia optar por seguir em frente, deixando Roberto ir, ou poderia dar a ele a chance de se redimir, sabendo que isso poderia ser arriscado. "Você tem razão", Lara finalmente falou, sua voz mais resoluta. "Neste momento, eu não posso prometer que confiarei novamente. Mas estou disposta a dar um passo e, aos poucos, ver se você realmente é o homem que diz ser." O silêncio no auditório foi preenchido pelo batimento acelerado do seu coração. Para ela, não se tratava apenas de Roberto, mas da história que ela queria contar.
A história de uma mulher que superou, que tomou decisões para lutar por um futuro melhor não só para si, mas para seus filhos. Roberto, você tem uma nova jornada à sua frente. Mas para que possamos ter um futuro, a primeira coisa que você deve fazer é enfrentar a verdade de suas ações e se responsabilizar pelas suas escolhas. As palavras de Lara ecoaram, ressoando firmes. Roberto não desviou o olhar. Ele viu a determinação nos olhos dela e, naquele instante, entendeu que estava diante do maior desafio de sua vida, ser mais do que um homem arrependido, mas um homem que estava pronto para se redimir. Lara, ele começou, mas Lara levantou a mão. Vamos dar um passo de cada vez, mas saiba que eu não prometo um caminho fácil. Vou exigir ação, mudanças de verdade. Por mim e por nossos filhos. O auditório explodiu em aplausos, e Lara sentiu um peso se levantar de seus ombros. Era como se um portal se abrisse, atraindo não apenas Roberto, mas também a profunda força que sempre existiu dentro dela. Ela sorriu para os filhos na plateia, sabendo que assim como os dela, muitos outros precisariam de coragem para abrir seus corações, mesmo em face da dúvida. Uma nova jornada estava apenas começando, e ela estava disposta a descobrir o quão longe aquela luz poderia brilhar. Finalmente, a escolha estava feita. Lara estava pronta para brilhar, e mesmo que a estrada à frente fosse cheia de desafios, ela já tinha dado os passos mais difíceis. E essa luz não seria apagada tão fácil. Agora, se você chegou até aqui, isso é algo muito especial. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer esse conteúdo chegar a mais gente. Comente suas reações e teorias sobre esse final. E, por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem o quanto seu apoio é importante.